Tá, grava aí no seu e aí me põe de anfitriã que você vai sair. Ah. Ok. Alan, já tá todo mundo. Ok. Pronto, Fernanda já está como anfitriã. E fica à vontade aí, Alan. Beleza. Hoje vai ser mais tranquilo, mais rápido, é um tema mais simples, tá? Não fiz muitos slides. Bom, gente, boa noite a todo mundo aí, né? Pessoal da residência, as meninas que estão entrando aí na sala. Já me conhecem, eu acho que só a Carol que eu conheci esses dias. Então, sou Alan, sou do grupo do Fígado também, faço parte da da Santa Casa, né? Terminei minha residência em gastro esse ano e estou na Santa Casa no grupo do Fígado. Então, a Fernanda me pediu para apresentar para vocês sobre o tema de síndrome hepatopulmonar, tá? Então, vamos começar. Opa. Espera aí que minha tela está travada. Só um instante. Acho que eu compartilhei a errada. Espera aí, Alan, deixa eu pôr você como anfitrião aqui. Peraí. Eu acho que eu compartilhei a tela errada, porque não está passando de slide. Pronto, já está. Agora, isso, pode pôr no modo aí de apresentação. Pronto, acho que foi agora. Beleza. Agora está passando, valeu, Rafa. Bom, gente, então vamos lá, apresentando a aula de síndrome hepatopulmonar, tá? Então, assim, para começar, o conceito, né, é importante a gente entender como é que funciona essa condição clínica. É uma desordem pulmonar relacionada à hipertensão portal e caracterizada por hipoxemia e pré-de chantes intrapulmonares. É uma situação que não está relacionada exclusivamente ao paciente cirrótico. Por isso que eu coloquei a hipertensão portal, porque existem situações clínicas fora a cirrose, né, que cursam com síndrome de hipertensão portal que podem manifestar síndrome hepatopulmonar. Por exemplo, uma trombose de veia porta pode manifestar através de chantes que se formam portos sistêmicos e provocar essa síndrome, esquistossomose, entre outras causas de hipertensão portal não cirrótica. Todos dentro do contexto da hipertensão portal, a gente tem que considerar essas outras etiologias também além da cirrose, mas a principal causa está relacionada à cirrose em si, tá? É uma situação, uma condição que não tem correlação com a gravidade da doença hepática, ou seja, ela pode se manifestar tanto em pacientes Child A, Child B quanto C, e também não tem relação direta da gravidade da síndrome hepatopulmonar com a gravidade da doença hepática. Então, não quer dizer que Child A vão ter uma síndrome hepatopulmonar leve, nem que Child C. Alô, oi. Oi, Fernanda. Deu uma falhada, mas aí voltou. Deu uma falhada na sua voz. Voltou. Tá. Então, a questão não tem uma relação direta da gravidade, nem da doença hepática, nem da síndrome hepatopulmonar. Então, ela pode se manifestar em qualquer fase da doença hepática e em qualquer gravidade, tá? A prevalência estimada desse tipo de condição varia muito, de 4% até 47%. Mas é importante a gente destacar que nessa prevalência é uma condição clínica muito subdiagnosticada, porque frente a um paciente com dispneia, um paciente com hepatopatia e dispneia, é um sintoma muito multifatorial. Então, muitas vezes isso acaba passando desapercebido, não é investigado adequadamente, por causa que o paciente às vezes tem ascite de grande volume, é um paciente sarcopênico, é um
paciente que às vezes já tem uma doença pulmonar prévia, é tabagista, um DPLC. Então, às vezes, o paciente que tem dispneia, que tem uma hipoxemia, às vezes a gente acaba não procurando, não correndo atrás tanto quanto deveria e acaba sendo subdiagnosticada essa condição, apesar de ter uma alta morbimortalidade, né? E como é que acontece essa situação, né? A fisiopatologia se baseia em dois aspectos principais, né? Uma vasodilatação sistêmica, similar ao que a gente vê em paciente que tem cirrose mais avançada, então tem uma redução do clearance hepático de substâncias vasoativas. A principal destaque é o óxido nítrico, né? Então, o óxido nítrico, que ele é produzido aí pelas células endoteliais, ele não vai ser mais depurado no fígado, já que o fígado já tem uma doença prévia, já tem uma doença hepática. Então, ele vai acabar promovendo aí uma vasodilatação, e essa vasodilatação vai chegar até os capilares pulmonares e sistêmicos, né? Os capilares pulmonares, em média, têm de 8 até 15 milímetros de diâmetro, os normais, e nessa condição clínica eles podem chegar até 500 milímetros de diâmetro. É uma coisa muito expressiva, é um aumento muito significativo. E isso vai promover o quê? Um aumento dessa capilarização pulmonar, né? E um aumento desse calibre dos capilares já pré-existentes, favorecendo a formação de shunts intrapulmonares, que faz parte do contexto da doença. Então, nessa figura, a gente pode ilustrar bem esse achado, que a gente percebe aqui que num capilar, numa condição normal, na primeira ilustração, a gente vê que o capilar bem fino, bem estreito, as células, as hemácias passam bem rente ao alvéolo, e essa difusão do oxigênio é mais simples e mais fácil. Só que na condição de shunt, de dilatação desses capilares pulmonares, você pode ver que a circulação das hemácias ela acaba não sendo tão rente, tão próximo do alvéolo, e acaba tendo esse distanciamento, e a troca gasosa não é feita adequadamente, acontecendo do sangue não ser oxigenado da forma que deveria ser, promovendo então essa característica do shunt. Então vai muito sangue desoxigenado para a circulação sistêmica, né? E é o que causa a hipoxemia característica da doença, né? Outro fator etiológico da fisiopatologia que é importante também ressaltar, a outra vertente desse contexto, é o quadro de inflamação sistêmica. Então, como a gente sabe, o processo de cirrose, principalmente, tem essa característica de ter uma translocação bacteriana mais expressiva, com um estado pró-inflamatório, com formação de citocinas, liberação de antígenos bacterianos na circulação sistêmica, e isso promove um estado pró-inflamatório sistêmico com produção dessas citocinas, que vai promover inclusive até de fatores de crescimento de vasculares no endotélio, favorecendo essa angiogênese pulmonar. Então, você vai ter um aumento da capilarização do pulmão, e associado a isso um aumento do calibre desses capilares. E aí sim se dá a situação clínica, que é a síndrome hepatopulmonar. É assim que ela se forma, tá? Com relação às manifestações clínicas, como é que a gente vai suspeitar e o que a gente vai observar nesses pacientes que têm essa síndrome? O principal sintoma é a dispneia, né? Mas a dispneia tem uma característica muito significativa e muito marcante, que é a platipneia, né? Que seria a dispneia associada à posição de ortostase. E por que isso acontece? Porque se a gente for observar, a região mais vascularizada do pulmão são as bases pulmonares. E é onde vai ter a formação dessa angiogênese pulmonar, vai ser mais expressiva nas bases pulmonares, onde fica essa vascularização. Então, quando o paciente adota uma posição, muda de uma posição supina para uma posição em ortostase,
que é exatamente o contrário do paciente que tem insuficiência cardíaca. Então, quando ele tem essa mudança, ele vai observar, vai ter uma maior, digamos assim, uma maior vascularização, vai ter maior passagem, um retorno venoso maior pelos capilares, esses capilares em base. E como esse déficit é mais importante na base, o paciente vai ter uma piora da dispneia nesse sentido, já que essa oxigenação está mais prejudicada. Da mesma forma que isso acontece, a gente vai observar também a ortodeoxia, que é o nome que a gente dá para hipoxemia nessa posição de ortostase. Então, a hipoxemia que a gente vê no paciente, se a gente fizer esse teste, a gente consegue perceber uma queda até de 5% da PaO2 ou até 4 milímetros de mercúrio, quando o paciente muda de uma posição supina para uma posição em ortostase, seja sentada ou em pé. Então, são duas características que são muito marcantes desse tipo de situação clínica, que em outras situações a gente não veria. Então, se você chega com um paciente no consultório que tem uma queixa de dispneia e você, durante a anamnese, ele te levanta essas considerações de que quando levanta se sente mais cansado, sente mais desconfortável, é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque é uma das principais características clínicas desse diagnóstico, né? Entre outras coisas que podem acontecer de manifestações, então, casos mais expressivos, mais graves, a cianose, mais avançados, o bacteamento digital, e telangiectasias difusas, que é dessa capilarização aí também cutânea que pode acontecer. Mas que também, na própria doença hepática crônica, a gente pode ver naturalmente essas telangiectasias. Então, eu acho que o mais marcante mesmo é a questão da platifpneia e essa ortodeoxia, que são as características mais expressivas dessa síndrome. E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Como é que a gente leva a suspeita? O que a gente tem que considerar de critério? Então, existe uma tríade, né, de diagnóstica para essa síndrome, que é um paciente com uma síndrome de hipertensão portal, né, o pré-requisito básico para desenvolver a síndrome hepatopulmonar é ter uma síndrome de hipertensão portal, de qualquer etiologia, né, como a gente já conversou. Associado a isso, o paciente tem que ter uma oxigenação arterial normal, uma hipoxemia, né? E quanto que a gente vai considerar uma hipoxemia? Uma PaO2 abaixo de 80 milímetros de mercúrio, né? Associado a isso, a gente vai ter que fazer o cálculo do gradiente alvéolo arterial, tá? O gradiente alvéolo arterial nada mais é do que um cálculo, uma fórmula matemática que tem várias fórmulas, vários aplicativos de cálculos na internet e tudo, e a gente consegue baixar facilmente, é só jogar aí os parâmetros da própria gasometria que vai sair esse resultado. E o que isso expressa para a gente? O gradiente alvéolo arterial, ele vai demonstrar a presença e confirmar a presença dos shunts intrapulmonares. Como? Quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai fazer nada mais do que uma subtração da pressão de oxigênio no alvéolo e a pressão de oxigênio arterial. Se o valor for acima de 15 milímetros de mercúrio, ou seja, tem muito oxigênio dentro do alvéolo e pouco no vaso, quer dizer, então, que está tendo um prejuízo da troca gasosa, algum déficit de oxigenação. E isso favorece o quadro de shunt intrapulmonar, né? Fecha esse diagnóstico para a gente. Assim, pelo menos dá o indício de que a gente tem uma falha nessa troca gasosa, né? A confirmação a gente vai ver no terceiro item que eu vou comentar agora. E se no caso, se o paciente tiver mais de 65 anos, aí a gente já tem um corte um pouco maior, porque esse paciente já tende a ter uma troca gasosa mais prejudicada e tudo, então a gente tem que ter acima de 20 milímetros de mercúrio de diferença de pressão, tá? E aí, para a gente confirmar realmente a presença dos shunts, quando a gente tem um paciente que tem hipertensão portal, tem uma hipoxemia, a gente vai passar para o terceiro item da tríade, que é confirmar a presença desses shunts. E quais as formas que a gente tem
dentro das possibilidades. O principal e o padrão ouro que a gente tem é o eco transtorácico com microbolhas, tá? Como segunda opção, a cintilografia de perfusão pulmonar com albumina marcada com tecnécio, e como terceira opção, aí, muito raro de usar, arteriografia pulmonar. Porque o eco transesofágico é a melhor, o transtorácico, desculpa, é a melhor opção. Porque é um exame muito barato, de fácil acesso, que é simples de realizar e muito mais fácil de conseguir diagnosticar do que pela própria cintilografia ou arteriografia, que é um exame mais invasivo e por isso não é usado muito na rotina diária. E como é que a gente faz esse diagnóstico? O médico que vai fazer o ecocardiograma, ele pega uma solução salina, agita essa solução salina, isso vai proporcionar a formação de microbolhas dentro dessa solução salina. Ele vai fazer, através de um acesso venoso periférico, a injeção dessa solução salina durante o exame do ecocardiograma. E nessa imagem a gente consegue observar que no lado A, a gente consegue observar um contraste nas câmaras no átrio e no ventrículo direito, essa opacidade maior, que é quando as bolhas estão chegando no ventrículo direito. Na hora que elas passam para a circulação pulmonar, essas bolhas, num paciente normal, elas são reabsorvidas, já que os capilares são muito finos. Então, elas são difundidas para o alvéolo e são eliminadas. Mas nos pacientes que têm a síndrome hepatopulmonar, como o calibre dos vasos são maiores, essas bolhas ultrapassam essa vascularização, elas passam direto, em algumas vezes, e aí ela é vista no coração esquerdo, que em indivíduos normais não deveria ser visto. Um detalhe importante que a gente tem que ter em mente é que esse tempo de passagem tem que ser avaliado. Por quê? Se você vê as microbolhas em menos de 3 batimentos, em menos de 3 ciclos cardíacos, quer dizer que essa passagem foi rápida demais. Ou seja, levanta-se a suspeita de que há não um shunt intrapulmonar, mas um shunt intracardíaco, porque a passagem foi muito rápida. Agora, se você vê entre 3 e 8 batimentos cardíacos, entre 3 e 8 ciclos, isso já favorece mais a possibilidade de um shunt intrapulmonar, já que o tempo de passagem foi um tempo mais aceitável, e aí a gente consegue confirmar, através da presença das microbolhas no coração esquerdo, a presença desses shunts intrapulmonares, tá? O outro exame que a gente pode lançar a mão seria a cintilografia pulmonar. A cintilografia vai fazer mais ou menos um efeito similar. A albumina marcada com tecnécio vai passar pelo shunt intrapulmonar e ser visto também no coração direito da mesma forma, tá? Agora, a arteriografia não é usado porque é muito invasivo e é um exame caro também. Então, a gente acaba sendo sempre a primeira opção, o ecotransetorácico, tá? Com relação à propedêutica, então, para a gente tentar organizar e facilitar o raciocínio, como é que a gente vai fazer o passo a passo? Então, você tem um paciente com uma doença hepática, uma hipertensão portal, e durante a avaliação clínica, o paciente manifesta uma oximetria de pulso abaixo de 96%. Esse é o primeiro indício que você levanta a suspeita de alguma alteração de oxigenação pulmonar. Uma oximetria abaixo de 96% sugere que tem uma PaO2 abaixo de 70%. Então, você já leva ao segundo passo, que é avaliar o porquê o paciente está tendo essa oximetria de pulso abaixo de 96%. Se ele tiver maior, não precisa fazer nada, mas se tiver abaixo, é importante fazer uma avaliação com gasometria arterial. E aí, na gasometria, a gente vai se atentar a PaO2, se tiver, na verdade, não é 80%, é 80 milímetros de mercúrio, aqui nesse slide saiu errado. Então, se a PaO2 vier abaixo de 80, reforça esse diagnóstico de que está tendo uma hipoxemia, tá? E aí a gente precisa calcular o gradiente alvéolo arterial. A gente calculando o gradiente alvéolo arterial sendo acima de 15,
passa para o terceiro item, que é o eco. E aí a gente vai fazer o eco. Faz o eco. Com microbolhas, nota-se a presença das microbolhas na câmara esquerda entre 13 e 8 batimentos, confirmado, então, que o paciente tem um shunt intrapulmonar. Nesse mesmo momento, a gente pode aproveitar para ver se tem a pressão da artéria pulmonar. Não vem ao caso tanto para esse diagnóstico, é mais para síndrome, hipertensão porto-pulmonar, mas também é válido nesse contexto avaliar a pressão da artéria pulmonar. E aí, nesse fluxograma, como última etapa, a gente pode pedir um exame de imagem do tórax, que é mais para avaliar a questão de outras doenças, outras pneumopatias que podem estar simulando ou causando essas alterações. Excluindo-se qualquer doença pulmonar, a gente pode, com essa propedêutica, definir o paciente tem uma síndrome hepatopulmonar, tá? A partir desse momento, o que a gente vai fazer, na feita que a gente faz esse diagnóstico, é estadiar, classificar essa doença em questão de gravidade, porque isso vai ter impacto nas indicações de tratamento para eles, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A definição no estadiamento da gravidade dessa síndrome hepatopulmonar vai ser relacionada ao valor da PaO2, tá? Então, todos os pacientes aqui, nessa tabela que eu deixei aqui no slide, vocês veem que todos têm o gradiente alvéolo arterial acima de 15, que é o pré-requisito básico para a gente ter esse diagnóstico, e a gente vai avaliar depois a PaO2. Pacientes que têm uma PaO2 abaixo de 80, acima de 80 ele é considerado leve, tá? Entre 80 e 60 é moderado. De 60 a 50 já é um quadro severo. E aí é o que chama mais atenção. Porque nesses pacientes que têm uma doença mais severa, e muito severa, esses pacientes já têm que ser já preenche critério para indicar situação especial para transplante. É nesse que a gente vai focar mais na questão do tratamento com transplante, que é o tratamento que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, se ele tiver entre 60 e 50, nessa classificação, a gente já tem indicação de transplante por situação especial. E se abaixo de 50, que é um paciente muito grave, uma mortalidade altíssima, então esse paciente também tem indicação de transplante da mesma forma. Uma coisa que é importante frisar é que, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento clínico efetivo para essa doença. O máximo que a gente pode usar é a suplementação de oxigênio, mas nem todos os pacientes têm uma boa resposta com a suplementação de oxigênio, porque como a gente conversou, como eu expliquei para vocês ainda agora, o problema nem é a falta de oxigenação, é a questão da vascularização, esse shunt que é feito intrapulmonar e que não reverte só com o aumento da suplementação de oxigênio. Ela pode ajudar um pouco nos sintomas e compensar um pouco a doença, mas não muda a mortalidade. E não vai mudar o desfecho do paciente. E aí, uma coisa que é importante frisar com relação à questão dos critérios para a gente adotar uma indicação de situação especial para o transplante nesses pacientes. Então, o paciente tem que ter uma PaO2 menor que 60 em ar ambiente, tá? Isso é importante, não pode estar usando oxigênio. Todas essas gasometrias do diagnóstico têm que ser feitas em ar ambiente, tá? Ele tem que ser feito em 2 exames diferentes, realizados nos últimos 6 meses, e que tenham um intervalo de 30 dias entre eles, tá? Então, não pode ser 2 exames, um numa semana e outro na outra. Tem que ter um intervalo entre as 2 gasometrias, e as 2 têm que dar um valor abaixo de 60, tá? E, da mesma forma, o paciente não pode ter nenhum tipo de descompensação. Ele não pode estar tendo uma infecção, uma HDA, uma síndrome hepatorrenal ou qualquer outra descompensação da cirrose, entendeu? Por quê? Porque isso muda um pouco a questão, interfere um pouco na interpretação desse exame. Se o paciente tem uma descompensação aguda, naturalmente
a PaO2 dele vai reduzir, e isso vai interferir na interpretação do exame. Então, tem que ser feito na ausência dessas complicações, tá? É importante que a gente tenha um laudo demonstrando a dilatação intrapulmonar, o shunt intrapulmonar, através do eco ou cintilografia, ou até arteriografia, em casos excepcionais, e um documento, um relatório médico com todos esses laudos aí, mostrando que o paciente tem esses critérios e não tem outras alterações pulmonares que possam interferir nesse diagnóstico, entendeu? Então, a gente tem que preencher todos esses critérios para poder a gente ter a habilitação de solicitar situação especial para a Câmara Técnica de Transplante e incluir esse paciente como critério de situação especial, tá bom? Com relação ao transplante hepático em si, os estudos mostram que não tem uma maior mortalidade intraoperatória relacionada à síndrome hepatopulmonar. Não existe, assim, apesar de ser uma doença que tem uma alta mortalidade, como eu falei, mas durante o transplante em si, isso não implica tanto, porque o paciente vai estar entubado e tudo mais, então o manejo respiratório desse paciente está condicionado à equipe assistente de anestesia e tudo mais, então dá para ser feito os cuidados necessários para evitar complicações. Mas, no pós-operatório imediato, principalmente, tem que ter um cuidado muito minucioso nesses pacientes, tanto pelo risco da sedação, risco de atelectasias, a questão de sobrecarga volêmica nesses pacientes. Então, todo esse manejo clínico no pós-operatório é muito mais delicado e tem que ser feito muito minuciosamente. E a sobrevida no pós-transplante, ela é similar a outras condições. Então, o transplante acaba sendo realmente o melhor tratamento, o único e o melhor tratamento para essa síndrome. E no sobrevida é similar. E com relação à hipoxemia, em média, 85% dos pacientes conseguem a normalização dessa hipoxemia e chega a ser, em média, a 6 a 12 meses no pós-transplante, né? Então, às vezes, demora um pouco até esses shunts colabarem e isso se normalizar na vasculatura pulmonar, então acaba retardando um pouco essa normalização. Mas a grande maioria dos pacientes acaba chegando nesse desfecho, dessa normalização, tá? E com relação às mensagens finais, assim, para vocês, só para a gente tentar pontuar os principais tópicos dessa apresentação, que a síndrome hepatopulmonar é uma condição com uma alta mortalidade, né? Ela cursa com hipoxemia em pacientes com hipertensão portal. Então, sempre que vocês virem um paciente que tem hipoxemia e tem uma síndrome de hipertensão portal, tem que pelo menos ter no diagnóstico diferencial essa situação clínica, tá? A platipneia e a ortodeoxia são as características clínicas mais marcantes da doença. Então, como eu falei, são os principais achados clínicos que a gente tem que se atentar nas queixas do paciente, na avaliação desse paciente, porque é o que diferencia ela de outras situações clínicas. A tríade se baseia em hipertensão portal, hipoxemia arterial e presença de shunts intrapulmonares, né? Que é a tríade diagnóstica que eu conversei com vocês agora. O único tratamento efetivo é o transplante hepático, né? E ela pode ser considerada nos pacientes que têm um quadro mais, uma classificação severa e muito severa, ela pode ser considerada como critério de situação especial para transplante, tá? E outra coisa que é importante é que a sobrevida no pós-transplante ela é similar a outras condições, tá? Bom, pessoal, acho que era isso. Isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, a gente pode discutir, tá bom? Obrigado. Meninas, queria só fazer um adendo aqui no que o Alan falou. Ótima aula, Alan. Bem explicativa mesmo. Bem direto, eu não quis coisar muito, porque não tem muita informação para ficar abordando, que quis ter mais prático mesmo. Não, acho que é bem interessante, assim.
que eu queria só falar para as meninas é que, assim, acho que eu já falei para vocês algumas vezes de situação especial. Quando a gente fala em listar o paciente em situação especial, isso significa que o paciente vai receber um MELD mais alto por conta desta situação especial, independente do MELD real dele. Então, quando ele é listado por situação especial, seja por um HCC, por hepatopulmonar, por encefalopatia de repetição, por ascite refratária, ele ganha o MELD de 20, em 3 meses sobe para MELD de 24 e em 6 meses sobe para MELD de 29. Como o Alan falou, o paciente pode ser Child A e ter síndrome hepatopulmonar. Então, ele tem um MELD real de 6, ele nunca seria incluído em lista de transplante, mas ele tem uma comorbidade que é associada, causada pela cirrose, que leva a uma piora significativa da qualidade de vida e, em muitos casos, de mortalidade aumentada, mesmo que a função hepática é boa, mas, por exemplo, o paciente tem um HCC, né? A função hepática dele é ótima, mas ele vai morrer do HCC num período curto de tempo e o MELD nunca vai subir. Ou melhor, quando subir, ele já tem um tumor avançado. Então, sempre que a gente falar nisso, em situação especial, significa isso. O listado com MELD de 20 sobe para 24 e sobe para 29. Obviamente que nesse período, se o paciente, por alguma descompensação, o MELD dele subir para 30, 35, a gente atualiza com o MELD real e ele vai ficar com o MELD mais alto, tá? Mas o objetivo disso é justamente beneficiar esses pacientes que teriam um MELD real mais baixo e nunca conseguiriam ser transplantados. Meninas, vocês estão vivas? Oi. Entendi, doutora. Sim, doutora, estamos ouvindo. Estamos vivas. Então, Ela muito boa, por sinal, até porque dúvida. as nossas pacientes atuais, 2 estão com a síndrome, aquela dona Ivaneide é síndrome hepatorrenal. Eu até queria saber como é que ela tá, porque eu iniciei terlipressina para ela no fim de semana, e como é que ficou a creatina dela? Doutor, não reduziu creatinina, não reduziu potássio. Ontem à tarde foi chamada a nefro e a nefro dialisou por 3 horas e meia. Só depois dessa diálise, aí diminuiu. Hoje eu pedi um novo laboratório para ela, saiu o resultado agora à tarde, ela está com a creatinina de 2,5 e o potássio 5,6. Ontem estava, antes da diálise, a creatinina estava 3,08 e o potássio estava 6,7. Esse exame era de hoje, antes da diálise? 308 a creatina? 308 era de sábado, antes da diálise. É que no domingo eu acho que estava. Eu e a Carol, a gente viu, era 2,5. 2,56? 254, eu acho. 2,54. Tava caindo, parece, e não sei se aumentou de novo. Mas. Ela não, fez mas só aí 24 horas da terlipressina, porque vieram me falar ontem que estava em falta no hospital. Ela fez só 24 horas. A gente nem usa quase, pô. A gente não... Ai, olha, Alan, assim, a gente precisa resolver de uma vez por toda isso, porque é igual do último paciente do Jorge. Toda vez que chegava no plantão noturno, alguém falava que não era padrão.